Palavra que me constrangiu, essa palavra. E antes de falar com vocês, me falou profundamente no meu coração. Quebrantou o meu coração. Hoje de manhã falei sobre a mesma palavra e também Deus está me cobrando disso aí. E essa mesma palavra eu quero compartilhar com os irmãos. Para quem já ouviu essa palavra, pode imaginar, mas é uma palavra que eu já sei o que é e tal. E você sabe o que é, glória a Deus por isso, parabéns. Mas a pergunta que você deve fazer é: o que essa palavra que eu sei está mudando no meu caráter? Se ela não está causando nenhum efeito, então o seu saber é muito relativo. Se a palavra de Deus, que é a palavra que é vida, que tem poder para transformar vidas, para libertar, para salvar, se ela não está causando efeito para o qual ela foi enviada na minha vida, na nossa vida, então você está relativizando a palavra do Senhor. Mas eu quero te dizer, aliás, até antes de tudo, que a palavra de Deus que sai da boca dele, quando ela sai, não volta vazia para ele. Sempre ela causa os efeitos pelo qual ela é enviada. Se a palavra de Deus, quando sai da boca do Senhor, ela for ouvida, obedecida, ela traz bênção. Quando ela não é ouvida, não é obedecida, ela causa maldição. Então não temos escolha. Ou a gente é abençoado por obedecer a palavra de Deus, ou a gente é amaldiçoado por desobedecer a palavra do Senhor. Aqui em Marcos capítulo 8, versículo 34 a 35, diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e diz, preste atenção aqui, ele chama a multidão e os discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então, quando eu li esse texto, quando preguei, ou quando meditei nesse texto, e me perguntando, não uma pergunta que está no texto, mas uma pergunta que me desafia: qual é o sentido, ou que sentido faz você ser cristão, seguidor de Jesus? É só pelo nome. Eu me lembro que eu nasci numa igreja lá, uma família católica, família protestante, mas eu não quis seguir a igreja da minha mãe. Eu só conhecia a minha mãe, ela que me criou, ela era da igreja batista. Porém, nas aventuras da vida aqui com os amigos, eu fui conhecendo o catolicismo. Aí comecei a frequentar a igreja católica, onde que me tornei coroinha. E para servir padre nas missas, essas coisas todas aí. Comecei até a andar, a frequentar aquelas ambientes de padre, essas coisas todas. Até comecei a me perguntar: será que eu vou ser padre? E então ia para lá. E a gente conversava com os padres, comia com os padres. E no domingo, eu servia na missa, dá aquele carocia, não sei como que chama, aquele oxa, isso. Oxa ali, tem que dar para padre, ele servir e tal. Tudo isso eu fazia. Agora eu me perguntava: mas qual é o sentido disso na minha vida? Qual é o efeito dessa mensagem, dessa missa, da palavra do padre na minha vida? Nada, não é? Tudo é vazio, que foi sentindo, vazio, anos após anos. Foi quando eu comecei a entrar em crise existencial e me perguntar: mas por que esse vazio que eu sinto? Eu trabalhava muito bem, ganhava um salário razoável e tinha amigos, mas alguma coisa está faltando. Será que é droga? É cocaína? Droga, nunca me dei bem com tudo que é cigarro, tudo que é fumaça me faz mal, nunca me dei bem com maconha, com cocaína, nem conhecia. Será que está faltando em mim? O que está faltando na minha alma? Há um vazio que tem o tamanho, não sei de quem é, o que eu sei, não sei. Esse vazio havia que estava dentro de mim. E aí comecei fuçar, para onde que tem que preencher? Como que eu posso preencher esse vazio? Beber?
Aí vamos lá, amigo, para beber alguma coisa. Bebia numa sexta e um sábado, e voltava com aquele vazio. Me sentia como um oco, sem satisfação. Pelo contrário, é cachaça não, né? Cerveja naquela época. E eu sentia depois da ressaca, me sentia, puxa vida, que coisa nojento, cansaço, estresse, não sei o quê. E aí falei, puxa vida, o que está acontecendo comigo? Há uma crise existencial na minha alma, eu preciso saber o que é. E aí os meus amigos, algum amigo que apareceu e falou para mim, Jesus, vão comigo na nossa igreja. Olha, que igreja que é? Batista. Falei, que nem morta. Não vou pisar lá nem morto, mesmo se eu morrer. Não leva o meu corpo lá naquela igreja, não quer saber. Mas antes, como Deus estivesse falando comigo, sabe, nada inocente. É literalmente isso. Porque aquilo que eu neguei tanto, não querer ser crente, não querer ser membro da igreja, aonde estou hoje, só senti o preenchimento do vazio na minha alma no primeiro dia, numa manhã de terça-feira. Estava sentado numa célula dos jovens, e um dos jovens me fez repetir a oração para me confessar a Jesus como meu Salvador, Senhor da minha vida. Não entendia nada. Falei, que você precisa de Jesus. Falei, que o quê? Precisa de Jesus. Mas na católica tinha Jesus, tem Jesus lá. Mas não, aqui você tem que confessar a Jesus. Falei, como que é isso? Aí começou a orar. Falei, que vai repetindo. Uma oração bem simples, rápido, questão de menos de 1 minuto, ele orou por mim. Eu repeti. Naquele momento eu senti que a minha alma, a minha vida começou a ser cheio. O vazio que eu sentia, naquela hora, foi preenchido. Naquela hora. Eu não consigo te descrever como que é, qual era a fórmula, mas naquele momento o vazio que eu senti dentro de mim, estava cheio, ou melhor, estava preenchido. A partir daquele momento eu queria saber ler a Bíblia, orar. A partir daquele momento eu queria saber estar com os crentes. Estou na igreja batista, com pessoas que conheciam mais a Bíblia do que eu. Eu queria andar com pessoas mais experientes, que eu experiência com Deus do que eu. E comecei a sentir diferença. De lá até para cá, eu fui marcado. Pela graça de Deus, eu nunca me desviei, nunca. Vontade de se desviar por causa do apelo do mundo é muito, mas eu não tenho coragem. A vontade tenho, coragem não tenho. De lá para cá, eu só quero amar a Jesus. Eu sou Jesus na minha vida. Nunca me desviei, nunca me afastei dos caminhos do Senhor, porque foi marcado na minha vida. Qual é o sentido do cristianismo para você? Qual é o sentido de você ser cristão ou cristã? Qual é o sentido disso? Para muitos, seguir a Jesus se tornou um programa, final de semana. Não tem nenhum lugar para ir. Vou procurar uma igreja aberta aí, para ir passear lá. Se tornou um programa de final de semana. Não tem lugar para ir, vamos embora, vamos passar tempo com a família, com amigos, enfim. Até hoje não é diferente, a gente vê isso muitas vezes, a gente anda muitas vezes é a pé, eu fico até assustado. Andando a pé, fazer caminhada, hoje eu estou na academia, muitas vezes treinando. Pessoas que falam, ô pastor, buzina para mim. E falam, ô pastor, mas quem é esse camarada? Não sei quem é. Pergunta, você é evangélico? Que sou. Você é cristão? Sou. Se você parar hoje em dia, nesse exato momento, se tivesse condições de perguntar o Brasil inteiro, quantos que são cristãos no Brasil? Talvez 98% por aí, 95%, 98% vão levantar a mão. Vão falar que eu sou cristão. Mas qual é o sentido, qual é a diferença
que esse cristão, o cristianismo, faz na sua vida? Essa é a pergunta que a gente tenta responder quando a gente lê o texto que nós vimos aqui, Jesus dizendo para a multidão que se vocês quiserem me seguir, precisa haver renúncia. Por que Jesus Cristo pergunta isso? Ele estava sempre cercado com a multidão. Quando estava aqui na terra, fisicamente falando, ele tinha aquele grupo que era separado, a multidão e discípulo. Discípulo e multidão. Discípulo andava muito bem mais perto dele. E a multidão também seguia Jesus. Discípulo queria ser igual a Jesus. A multidão seguia Jesus por causa de comida, milagre, doença. Por causa disso que seguia Jesus. Ele tinha Jesus como um programa que Jesus tinha. Quando ele passar aqui, vai me dar carona, vou estender a mão para me dar comida, para curar o meu filho, para curar meu marido, para curar. Então, essa é a motivação que a multidão tem ou tinha até hoje. Tem muita gente que faz parte da multidão, tem. Eu vou na igreja só para curar, para arrumar uma mulher, arrumar um homem. Esse é o propósito. Muita gente frequentando a igreja por causa disso. Para arrumar uma namorada, para arrumar não sei o quê, para arrumar alguma coisa que está desarrumado na minha vida, na minha casa. E frequentar na igreja. Usa a camiseta, que eu sou de Jesus, sou de Cristo, aquela coisa toda. E isso faz parte do cristianismo de maioria de nós hoje. E muita gente que vem na igreja, até com isso. Frequenta a igreja para quê? É porque é minha esposa que me trouxe. Se não viesse, ele ia brigar comigo. Para que você vem na igreja? Porque é por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu avô que me trouxe. Se não viesse, ele ia brigar comigo. Não ia comprar chocolate para mim. Por isso que tem que ir. Qual a motivação de você ter vindo na igreja hoje à noite? Vim porque eu fui convidado porque não tinha outro lugar para ir. Aí me convidaram para vir aqui. Essa é a única motivação. E talvez por causa da música. Mas o que posso te segurar, ou te assegurar, melhor dizer, que o que torna você verdadeiro seguidor de Jesus são as suas renúncias. O que me torna um verdadeiro seguidor de Jesus são as nossas renúncias. São o quê? As renúncias diárias que me fazem me tornar um cristão. Quando Jesus Cristo, como a gente falou aqui, esteve aqui no mundo, aqueles que queriam segui-lo, e Jesus olhando para eles, diz o seguinte: se você quer me seguir, tem um porém. Me seguir está condicionado. Se alguém de vocês deseja me seguir, quer me seguir de fato, e então ele precisa pagar um preço. O preço é muito alto. Qual é o preço? Renúncia. Que na teoria talvez pode ser fácil, mas renúncia sangra. Renúncia é muito sangrento. Sangra e muito. Tenta imaginar Jesus passando e você andando ao lado dele. Irmã Eli, vem aqui, por favor. Tu está fazendo uma ilustração aqui. Irmã Eli é Jesus. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele sabe tudo. Ele tem o controle sobre tudo. E aí eu quero seguir Ele. Vem um pouquinho para aqui, por favor. Eu quero seguir Ele. Eu tenho minhas vontades. Eu tenho meus desejos. Tenho meus planos na minha cabeça. De repente, dá alguns passos lá atrás, lá na frente. Eu seguindo a Jesus. Quando eu estou seguindo a Jesus, pode parar aí. Quando eu estou seguindo a Jesus, Ele vai falar comigo. Eu não vou poder discutir com Ele. Jesus, ir para a direita está errado. Melhor parar aqui. Não. Quem está comandando a minha vida é Ele. Aonde vou parar, é Ele que Ele vai me parar.
Aonde que eu me sentar, ele que vai falar, vamos sentar aqui. Eu não posso, por mais que eu tenha a minha vontade, dizer que Jesus fica lá e eu ficar aqui. Jesus, eu vou sentar aqui porque... Não, Ele está me levando, Ele está me orientando. Eu vou ter que andar nos passos dEle. O que Ele vai comer, eu vou comer. Na hora que Ele achar para mim que estamos com fome, vamos sentar aqui, Jesus. Vamos comer nós dois. Eu não posso fazer, ou seguindo Ele, querendo fazer as minhas vontades, dizendo que, Jesus, eu não vou usar roupa, acho que eu vou andar pelado, melhor. Para ser mais assim, sensual, né? Porque ser sensual, Senhor, andando contigo e tal. Eu quero ser gato. Não posso ser. No seu lado aí, não posso ser, Senhor Jesus. Eu quero assistir revista pornográfica aí. Não quero, não deixa aí, eu vou dar um jeito, por favor. Deixa o jeito. Eu me viro. Eu seguindo a Jesus, querendo ter uma vida minha. Não existe. Não existe. Pode sentar aí, Maria, obrigado. Não existe. A razão pela qual ele diz o seguinte: aquele que quer me seguir, precisa ter renúncias. Precisa ter o quê? Renúncia. O que é renúncia? Renúncia é uma decisão de abandonar um direito pessoal. Repita comigo. Renúncia é uma decisão de abandonar um direito pessoal. Tenta imaginar a ilustração que eu fiz aqui. Qual é o direito que eu tenho andando com Jesus aqui? Responda. Andando nos passos de Jesus, ilustrei aqui o irmão Eli como Jesus. Qual é o direito que eu tenho? É brigar, discutir com ele? Jesus, não. Eu não concordo com a sua opinião. Não, eu não vou com a sua cara. Jesus dizendo para mim, precisa orar, meu filho. Jesus, que isso? Estou cansado. Meu filho tem que entrar em jejum. Não, Senhor, você está exagerado. Ele é Deus que me guia. Ele é o socorro bem presente que eu ando com Ele. Ele é a fonte de toda a vida, fonte da alegria. Ele que criou o universo que existe. Ele cura, Ele sara, Ele batiza com o Espírito Santo, a fonte de todas as bênçãos. E Ele é. Por que eu vou tentar cismar, me acovardar, tentar só empurrar, olhar para Ele e não querer andar em uniforme com Ele? Por quê? E quando eu largo as minhas coisas que estão em segundo plano, andando com Ele, eu ganho mais. Eu ganho mais andando com Ele. Tem aquele ditado que diz o seguinte, diga-me com quem anda e te direi quem tu és. Quem tu és? Com quem você está andando? Porque quem anda com Jesus tem a cara de Jesus. E quem anda com o diabo tem a cara do capeta. Óbvio. Com quem você anda? Já chegou no grupo dos amigos, um dia desse, os colegas do trabalho, sei lá, sua família olhou para você. Nossa, que susto. Já chegou isso? Já aconteceu? Olhou para você, um grupo de amigos, familiares, parentes aí. Chegou de cabelo, chegava e disse, que susto. Susto de quê? Está diferente. Aí você se olha, porque será que eu estou aqui encapetado? Às vezes, né? Renúncia. Decisão de abandonar um direito pessoal. No contexto bíblico, a renúncia pode ser entendida como um ato de submissão a Deus. A renúncia é uma escolha de abandonar algo ou alguém que para você é importante, é agradável. Mas por amor que é maior ainda, a um ser que é mais elevado ainda, então abro mão do secundário. Eu amo, hoje não tenho amigos do mundo, não tenho. Tenho conhecido, não tenho amigos do mundo. Mas eu tinha amigos do mundo. Tinha. Alguns amigos, depois de me converti, ainda estavam querendo andar comigo. Amigo que eu amo,
Amava naquela época. Eu tenho sobrinhos meus que moram na Alemanha, França. A maioria deles a gente conversa. E eu amo eles. Eu tenho 2 irmãs que eu amo. Amo esses irmãos. Amo. Tem filhos que eu amo. Tem coisas que eu amo. Me lembro até hoje, está vindo na minha cabeça. Antes de vir aqui no Brasil, depois que eu ganhei a bolsa de estudo. E aí apareceu uma moça. Ela falou para mim, para a gente se relacionar, para mim casar com ela. Vírgula. Falei, puxa vida, casar contigo, Ele era um conhecido de um parente meu. Meu parente estava me vendo vir no Brasil, né? E ele falou, puxa vida, por que não caso com aquela moça? Falei, que moça? Aquela aí. Falei, não sei, mas tá bom, depois a gente vê. Eu vim no Brasil no primeiro ano. E aí, a gente estava se falando até. Vou mentir que não estava se falando. Estava se falando. Ele não era evangélica. Falei que, nossa, estranho, hein? Ele não era crente. Falei, puxa vida, eu vou ter que casar com essa moça que não é evangélica. Do mundo. E estou aqui obedecendo aquele que é maior do que essa moça. Estou obedecendo, seguindo o caminho do Senhor. Esse Senhor que está acima dessa moça. Eu gosto dela, gostava dela. Mas o que eu faço? Eu continuo amando os dois. A Bíblia diz o seguinte, não. Você não pode servir 2 senhores. Um dia que estava pregando, estava escutando uma pregação, Deus falou comigo justamente disso aí. Eu saí do culto correndo para casa. Naquela época tinha datilografia. Peguei a máquina datilográfica, mandei uma carta para ela. Esquece, não vai dar não. Não vai dar. Renúncia. Não dá. Andar as luzes com as trevas, não vai dar. Até hoje, isso vai fazer mais de 40 anos por aí. Até hoje, essa moça nunca soube por que eu caí fora. Ela é do mundo. É do mundo. Nunca havia sentado com ela na mesa para tomar um café. Nunca. Tudo era no telefone. Falei, não quero mais. Não quero mais ficar aí. Eu tenho um caminho que tem que seguir. Então, a renúncia, você abrir mão de uma coisa que é agradável, de alguém que é agradável aos seus olhos. Abrir mão de uma coisa que te agrada por algo que é maior ainda, acima de tudo, acima de todas as coisas. Essa é a renúncia. Essa renúncia pode envolver bens materiais, desejos pessoais ou até mesmo relacionamentos. Mas o propósito central é uma vida mais alinhada com os ensinamentos de Jesus. Vou citar aqui algumas renúncias que a gente precisa fazer. Primeiro, a primeira renúncia é a renúncia de um coração arrogante e orgulhoso. Repita comigo. A primeira renúncia é renunciar à arrogância e orgulho. Lucas 9, versículo 23. Se alguém quer me seguir, renuncio a si mesmo. Repita comigo. Se alguém quer seguir a Jesus, renuncio a si mesmo ou a mim mesmo. Quem é você? Renunciar o seu orgulho, a sua arrogância, a sua soberba, renunciar à sua existência, renunciar aos seus valores,
renunciar às suas opiniões, renunciar aos seus desejos, renunciar às suas vontades. Se você quer seguir a Jesus, abrir mão das suas vontades, desejos, que são muito gostosos, é muito bom o que você faz, o que você pensa, as opiniões que você tem um monte de coisas que você faz aí, é bom isso, mas você precisa abrir mão de tudo isso. E para quê? Por amor para aquele que está acima de você, que é Jesus. Arrogância e orgulho são atitudes que levam a pessoa para uma visão exagerada de si mesmo. Uma pessoa arrogante ou orgulhosa, ele olha em si, para si, dizendo: eu sou capaz, não sei o quê, eu posso, comigo ninguém pode, comigo ninguém vai dar, eu vou conseguir fazer tudo, eu posso. É uma visão exagerada de si mesmo e falta de respeito a Deus e pelos outros. Dificuldade também de ouvir e aprender. Todo mundo, toda pessoa que é orgulhosa ou que é arrogante, não gosta de ouvir, não gosta de aprender. A soberba dele, para ele, disse: você já conhece o suficiente, não sei o que você vai fazer lá na igreja Batista Pneu Vicente Carvalho, sentado ouvindo aquele negão. Arrogância. Não gosta de aprender, não gosta de ouvir. E Jesus está perguntando: você quer me seguir? Então, renuncie à arrogância e o seu orgulho. A segunda renúncia que nós precisamos praticar é renunciar aos seus desejos carnal. Renunciar ao quê? Renunciar ao quê? Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 17. Por isso digo: viva no Espírito, ou pelo Espírito, e de modo nenhum satisfará o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Nossa carne tem desejo. Nossa carne tem vontade, desejo de quê? De comer, de ficar folgado, ficar tempo inteiro no celular. São vontades, desejos. A nossa carne tem vontade e desejo de tomar uma cerveja. Nessa altura do campeonato, todo mundo está com frio e tal. Essa é a época de tomar cachaça, tomar cerveja. A nossa carne tem desejo e vontade de tomar droga. A nossa vontade tem desejo e vontade de ficar na televisão, olhando na televisão, olhando para as mulheres rebolando, ou o homem rebolando. A vontade é aquela música mundana. A nossa vontade tem um desejo e vontade de não fazer nada, ficar de boa. Vai fazer o que hoje? Não estou para ninguém. Eu não quero conversar com ninguém, não quero falar com ninguém. Se alguém se aproximar de mim, vai ouvir. A nossa vontade e também nosso desejo é completamente oposto à vontade da presença de Deus que habita em mim. A nossa vontade muitas vezes é absurda, tem vontade e desejo que são absurdos. A nossa vontade é ficar com inveja daquilo que eu não tenho, ficar olhando no prato do outro, ficar olhando para a roupa do outro, ficar olhando para o cabelo do outro, ficar com inveja. A nossa vontade sempre tem esse desejo e vontade. Há vontade de dar um soco em alguém, há vontade de dar um murro em alguém. Estou com um sentimento de ira. Com a irmã Regina acabou de chegar agora. Fica assustada. Estou com vontade, desejo, não sei o que, não quero falar com ninguém. Aquela pessoa me desprezou, me maltratou, me discriminou. Eu não vou com a cara dela, é nossa vontade. É nosso desejo esse. E a palavra de Deus está me dizendo o seguinte: a vontade humana sempre anda em oposição com a vontade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nessa hora diz para mim o seguinte: perdoa quem te magoou, perdoa quem te perseguiu, ame e abraça aquele que te maltratou. Olha a vontade do Espírito Santo. Suporta o seu irmão, aguenta o seu marido, suporta a sua esposa, aguenta aquele camarada chato pra caramba.
Aguenta, suporta o corintiano. Aguenta, suporta o palmeirense. Suporta, aguenta. Isso é a vontade de Deus. O Espírito Santo que habita em mim quer isso. Porém, quando uma pessoa não tem o Espírito Santo, acho gente absurdo. Absurdo suportar esse cara aqui, absurdo a perdoar ele. Que é isso? Não vou. Absurdo amar ele. Absurdo olhar para aquele cara feio. Porque não tem Deus na minha vida. Não tem o Espírito Santo. Mateus capítulo 5, versículo 29 a 30. Renunciar a nossa carne. Mateus capítulo 5, versículo 29 a 30. Se o seu olho direito o induz a pecar, faça o quê? Corta, arranca. Lance fora. Pois melhor perder uma parte do corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Se a sua língua te faça pecar, faça o quê? Já pensou se ia pegar, amor, ia pegar? Quem ia ficar com sobrar com a língua? Já pensou? Mentiu, tesourada. Fofoca, tesourada. Caluniou, tesourada. Quanto que vai sobrar? A gente ia começar a andar assim. Por quê? Porque está desse jeito. Deus falou para arrancar a língua. Arranquei. Né, Simone? Arranca tudo. Tira. Se um membro do seu corpo te faça pecar, arranque. Melhor você ir para o céu, ser um membro que está te induzindo a pecar, do que ir para o inferno com todo o corpo completo. Isso na prática sangra. Renunciar ao seu celular. Quantos que tem celular aqui? Levanta a mão. Celular. Cadê o celular? Deixa eu ver. Pega seu celular. Pega seu celular. Dá para o amigo que está ao seu lado aí. Fala que guarda para mim. No final do culto tu me entrega. É vício. Tem gente entregando assim, ó. Entregando o celular. É vício. Efeito de droga. Renuncia ao seu celular. Renuncia à balada. É gostoso ir para a balada? Sim ou não? Não, é gostoso sim. Porque se não fosse gostoso, muitos de vocês não iriam. O que não é gostoso, o preço que tem que pagar depois. É gostoso de ir para a balada? Sim ou não? Para quem vai, acha que é gostoso. Balada. Aquela fumaça endemoniada toda aí, tudo escuro, você não está vendo ninguém, você conhece quem é, aquele barulho lá ensurdecedora. Eu já fui para uma balada uma vez, quando a gente morava aqui, na rua, esse aqui que era feira de domingo, que é? Oliveira, né? A gente morava perto lá. E aí, no meio daquele quadro, da quadra que a gente morava, tinha balada todo domingo à tarde. Casa nordestina. Tocava aquele somzão. E aí tinha gente na rua dançando até dentro aqui. Aí um camarada abençoado deixou o carro dele estacionado na frente da nossa garagem. Eu queria vir para a igreja. Perguntei, olhei para a vizinhança, não tinha ninguém. E aí imaginei, falei que bom, o cara deve estar na balada aqui.
E também vou entrar na balada. Era 3 da tarde. Aquela música, somzão. Nossa, fumaçada, todo mundo bebendo. E foi entrando assim. Olha que o sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Música, música. Bem, som bem alto. Até cheguei no balcão e falei para o atendente, perguntei para ele. Vizinho. Falei, vizinho. Eu quero saber quem deixou o carro na porta da minha garagem. Falei que espera, vou descobrir. Para descobrir depois de algumas horas. Aí foi, tirou o carro. Essa é a balada que eu fui, não pensa outra coisa. Pensa besteira, não aguento balada. Está repreendido. Em nome de Jesus. Everson, tem aquele... Tem como a gente passar aquele filme ou deixar no final? Renunciar sangra. Dói. Tirar algo que na qual você está acostumado. Renunciar o jogo de futebol na hora do culto da igreja. Você tem compromisso na igreja. De repente o seu time vai jogar. Santos vai jogar. Corinthians vai jogar. Palmeiras vai jogar. Corinthians vai jogar. Vasco vai jogar. Flamengo vai jogar. Ao mesmo tempo é culto. Aonde que você vai? Onde que você vai? Você tem compromisso de uma festa. Tem que estar lá, a festa. Você vai querer renunciar. Está pronto o filme? Tem? Apaga, por favor, as luzes. Assiste, por favor, esse filme aqui, rapidinho. Passei esse filme aqui de manhã, filme de uma alpinista. Esse filme antigo. E está passando um som. Dá para usar o som, não? Parou. Pode passar, pode acender, por favor. Não sei se quantos entenderam. Esse alpinista estava fazendo treino, né? Praticando esporte, perdão. E um lugar onde havia muitas pedras, rochas. E ele deixou seu filho, sua filha em casa. Era aniversário também da sua irmã, casado, né? E ele foi fazer alpinismo. Quando chega no meio daquelas pedras rocha, uma das pedras rocha, então soltou e aí foi prender o braço dele. E ele tentou puxar o braço, não conseguia. Tentou puxar o braço, não conseguia. Tentou várias vezes, não conseguia. E ele começou a chorar, começou a gritar, não conseguia puxar o braço dele.
E aí ele veio na cabeça dele a ideia. O que eu faço? Eu morrer aqui com o braço preso, passando fome, sede, cansado, vou ganhar o quê? Na cabeça dele veio, então, vou ter que cortar meu braço. Ele pega uma faca, ele andava já com a faca, ele falou, eu preciso viver. Eu tenho minha casa, eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, minha irmã. Passou mais ou menos uns 17 horas. Ele pega a faca, começa a cortar. Cortou o seu braço. Deixou parte do seu braço naquele lugar. Que adianta ficar aqui preso num pecado que te faça morrer? Você está preso numa conduta tão ruim que está te fazendo morrer e não larga. O que ele fez? Ele pegou a faca e cortou o braço. Ele dá testemunho dele até hoje. Sabe por quê? Porque preferi viver do que morrer por causa do braço preso. O que te prende, se você não cortar, você vai morrer cedo. Vai te matar. Você não vai sobreviver. Você está achando que vai sobreviver? Não, não vai sobreviver não. Enquanto não cortar. Vai doer? Vai doer. Vai sangrar? Vai sangrar. Vai sangrar. Melhor sangrar agora, porque vai ser curado. E Deus vai te curar. Lá na frente você vai ganhar mais. Essa é a renúncia que você precisa praticar na sua vida. A terceira renúncia é a renúncia da idolatria. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de obedecer, dar obediência a um ou desprezar o outro. Não podemos servir a Deus e Mamon. Você consegue faltar do culto? Consegue. Você consegue faltar dos compromissos da igreja? Consegue. É fácil? É fácil. É só falar para o pastor, pastor, não vai dar, vou trabalhar, eu vou estar numa festa, eu vou não sei o quê. Consegue? Consegue. Mas se eu te falar agora, falta no trabalho, porque você vai ter campanha, semana de oração, vai me xingar. Quantos de nós que vai querer tomar decisão como essa? Faltar culto para trabalhar é fácil. Mas agora faltar o trabalho para vir para o culto é fácil? Não, ninguém quer. Por que não quer? Porque o meu sustento está onde? Quem te sustenta? O trabalho ou Deus? Mentira. Mentira. Na prática, na sua vida, quem te sustenta é o trabalho. Deus não. Não estou dizendo para você ficar desempregado, nada disso. A gente tem muito mais, honramos mais o trabalho, nosso emprego, do que o trabalho da igreja. É muito mais fácil você faltar da igreja do que do trabalho. Ah, pastor, não trabalho. Ah, pastor, porque vou ter que ganhar uma grana. Você está servindo Mamon, indiretamente falando. Porque na sua mente, quem te sustenta é o Mamon, não é Deus. Na teoria a gente fala que, não, Deus me sustenta, Deus que me deu aquele trabalho, aquele emprego, amém, glória a Deus. Repito, não estou dizendo para você não trabalhar, tem que trabalhar sim, para de ser preguiçoso. Mas há uma idolatria exagerada até, indireta, pelo dinheiro. Porque aquilo que é de Deus, a gente consegue negligenciar, fazer de qualquer forma. Mas aquilo que é do mundo, porque esse ano não posso faltar do trabalho. Esse ano eu fui já intimado porque faltei uma vez. Se eu faltar a segunda vez, eu vou ser demitido. E na igreja? Quantas vezes que já faltou? Se fosse a mesma coisa.
Se faltar, vai ser demitido. Não, porque a igreja não me dá nada. Ah, tá aqui a resposta. Está aí a resposta. A igreja não é o pastor que vai te dar. Não é o pastor que vai te dar. Mas o Deus que é o dono da igreja vai te glorificar, vai te honrar. Não é para fugir do trabalho, não é para você largar o trabalho, mas a inversão de valores que a gente vive é esse mesmo. Alguns benefícios para dar renúncia. Primeiro, prioridade a Deus. Ao renunciar ao desejo do mundo, mundanos, e priorizar a vontade de Deus, abrimos espaço para a ação de vida, aliás, a ação divina na nossa vida. Renunciar ao namoro com pessoas do mundo. Tem gente que namora, tem crente que namora. Incrédulos. Mas por que não renunciar? Não, porque ele é gostoso, porque é uma boa pessoa, pastor. Você não sabe, mas ele é uma boa pessoa. Ele é lindo, ele é trabalhador. A família dele é uma bênção. Mas ele é evangélico. Aceitou? Não, pastor, mas ele é tão melhor do que muita gente na igreja. Tentando se justificar. Mas é treva. Mais ou menos, pastor. Renunciar ao namoro do mundo, com uma pessoa que não tem compromisso com Deus, que ainda não é convertida com Deus, dói, mas tem que renunciar. Não é de Deus, é para renunciar, pagar um preço de renunciar. Renunciar às amizades do mundo, com pessoas do mundo. Fica andando com pessoas do mundo, tomando cachaça, tomando droga, tomando bebida, dançando com pessoas do mundo. Você fica sentado na mesma mesa com os escarnecedores. Salmo capítulo 1, número 1. Nunca não se assente com os escarnecedores na mesma mesa. O que você vai falar com eles? Todo mundo aqui está falando palavrão. Todo mundo está cantando música do mundo. Você também entra nessa balaia. Oh, vamos lá, vamos que lá. Oh, aleluia, aleluia. Zeca Pagodinho, não sei o quê. Vamos lá. Entra também nisso. Não vai conseguir falar não, porque no meio daquela turma, se você falar não, você é esculachado. E fica andando com os escarnecedores. Daqui a pouco a sua vida ela é contaminada. Ah, pastor, vai evangelizar eles. Nunca não evangeliza. Nunca evangelizou ninguém. Vai evangelizar aqui a sua turma. Os incrédulos. Tem que ser renunciado. Outro benefício, intimidade com Deus. A renúncia nos aproxima de Deus, pois exige que confio nele e não em nosso próprio recurso. Não é fácil renunciar. É difícil. Às vezes está cansado. Tem que orar. Não estou cansado, não estou muito bem. Mas busca Deus, lê a Bíblia, cansado, sem cansado, ora. Ah, estou cansado, ora. Está doente, ora. Não está doente, ora. Com fome, sem fome, ora. Mas pastor, não estou muito bem. Ora. Para melhorar. Não é fácil viver a vida hoje. As coisas no mundo estão piorando cada vez mais. Estava falando isso hoje de manhã. O mundo está piorando. Se você não se fortalecer em Cristo Jesus, você também vai ser levado nessa onda de doutrina. Muita coisa ruim, muita coisa errada acontecendo no mundo de hoje. Até no meio evangélico. Logo vai aparecer na sua casa um neném reborn. Isso aí. Os brasileiros agora estão querendo uma menina reborn. Que não dá trabalho. Eu não quero mais casar com uma mulher, um ser humano. Os irmãos que não são casados vão orando. Porque paga 150 mil, compra lá no Japão, manda aí uma menina reborn. Coloca lá em casa, está namorando. Faça tudo o que ele quer. Rapaz reborn. Daqui a pouco vai ter pastor reborn. Pega ele, coloca aqui no púlpito aqui, ele faz o que vocês querem.
Vai ser o mundo. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Apareceu um vídeo lá na Europa que algumas pessoas, alguns jovens, não querem mais ser reconhecidos como seres humanos, querem ser reconhecidos como bichos. Com o rabo de bichos e animais. Não fala, não conversa com ninguém. Fica andando como animais. Literalmente animais. Não quer conversar com ninguém. Esse é o mundo. Como é que vai ser a sua fé nessa hora? Como que a sua fé vai suportar toda essa desgraça? Traição no meio da igreja. Decepções da família. Você precisa se afirmar em pé em meio a essa tempestade. Terceira renúncia, o benefício da renúncia: obediência e confiança. A quarta benefício da renúncia: maturidade espiritual. Quem renuncia sempre cresce. Cresce vindo no culto, porque renunciou à vida pessoal, renunciou muitas vezes às coisas do mundo, renunciou às amizades do mundo, renunciou às distrações do mundo. Ele quer sempre estar no culto, porque aqui, que a palavra de Deus diz, a fé vem e vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E aqui que eu vou crescer. Aqui, na escola dominical, eu vou. Estou cansado, eu vou. Estou com fome, estou com sono, eu vou. Porque para o meu crescimento, eu não vou largar a escola dominical. Então a pessoa cresce com as renúncias. E também, outro benefício, o último benefício aqui, da renúncia, é mudança de prioridade. O que está em primeiro lugar na sua vida? Logo que você acorda. Acordou. O que você tem que fazer? Celular, tem que ligar, tomar café. Ora primeiro, prioridade. Lê primeiro a Bíblia, prioridade. Alguns personagens bíblicos que renunciaram. Jesus, modelo da renúncia. Abraão renunciou. Os discípulos renunciaram. Paulo renunciou também. E por que você não renuncia? Resiste às renúncias. Se homem como Jesus, homem como Paulo, homem como Abraão, Moisés, renunciar a tudo. O que te impede? Que tamanho de afeição que você tem é essa pelo esse mundo, pelas coisas erradas, pelo pecado, pelo vício, que não consegue largar a mão? Talvez você consiga fazer uma análise. Eu estou viciado, eu tenho essa cultura de vida. Se eu largar isso, então como eu vou viver? Viver pela fé, não vou aguentar. Viver de fé em fé, eu desconfio, não vai dar certo. É melhor ficar agarrado com essas coisas erradas, que de alguma forma me dá uma certa satisfação, um certo lucro, do que me jogar na mão de Deus que não conheço. Por não conhecer a Deus, você não vai poder conseguir renunciar. As suas renúncias revelam a sua obediência. E a sua obediência revela as suas bênçãos. Certa vez Moisés tinha que escolher entre o deserto com Deus e o palácio sem Deus. Moisés preferiu o deserto sem Deus. Não tinha glamour no deserto. Não tinha luxo no deserto. Não tinha comida no deserto. Não tinha piscina de massagem no deserto. Não tinha iPhone no deserto. Wi-Fi. Não tinha carro de luxo, quarto de luxo, televisão de luxo, computador no deserto. Moisés falou: apesar de todo esse luxo no palácio, Deus não está lá. Se Deus me mandar para o deserto, com Ele eu vou. Porque com Ele eu tenho tudo. Com Ele eu tenho tudo. Não chama de bênção naquilo que você não consegue renunciar. Toda renúncia sangra.
Toda renúncia sangra. Renúncia o quê? Sangra. Você vê o modelo desse alpinista. Interessante que o jornalista ele faz a pergunta: quantos que serão dispostos a sofrer? Pouco nós fugimos da dor. Essa manhã eu estava fazendo um desabafo aqui, que eu faço de novo. Preguei essa palavra domingo passado, hoje de manhã também. Estou repetindo ela. É de nos perguntarmos, ouvimos a palavra de Deus pregada, ensinada, lida nas devocionais que a gente faz todo dia, aqueles que acompanham devocionais. E lemos a palavra de Deus nos livros que nós lemos, aqueles que leem. Lemos a palavra de Deus em redes sociais. A pergunta que eu faço é: quais são os efeitos que essa palavra de Deus, que é poderosa, ela tem causado na minha vida, na nossa vida? Ou simplesmente uma palavra que entra aqui e sai daqui? O incrédulo dentro da igreja continua incrédulo. O desobediente dentro da igreja continua desobediente. O murmurador dentro da igreja continua sendo murmurador. O frio dentro da igreja continua frio. E o orgulhoso dentro da igreja continua sendo orgulhoso. O soberbo dentro da igreja continua sendo soberbo. O magoado continua magoado. Estava falando hoje de manhã, estava falando também agora de manhã, aliás, à noite. Eu conheço muita gente, muitos irmãos, jovens, adolescentes, adultos, que não se falam. São membros da igreja, da mesma família, mas não se bicam. Preferem se acusar do que fica poder se falar. Não se fala. Eu não vou com a cara da Regina. Eu não vou com a cara da Eliane. Se a Néa fizer o evento, eu não vou participar. Por quê? Não vou com a cara dela. Há anos e anos você ouvindo a palavra de Deus. Por que não muda? Qual é o problema? Há anos e anos você lendo, ouvindo palavra que aqui tem sido pregada, ou por mim. Não vou com a cara do pastor. O pastor Ari prega aqui, o Eli, o Tite, Alexandre, outros irmãos, até pessoa que vem de fora, prega a palavra aqui. Qual é a mudança que ela tem causado na minha, na sua vida? Qual é o problema? Por que eu não estou conseguindo me mudar? Continua a mesma pessoa. A mesma pessoa. Não quero me misturar com as demais pessoas. Não quero falar, não quero andar com... Quem é você? Se Jesus, que é Deus, renunciou. Abraão, pai de muitas nações, renunciou. Paulo, o maior plantador das igrejas, renunciou. Os discípulos renunciaram. Por que você insiste? Por que nós insistimos? Qual é o problema? Qual é o nosso problema? Qual é o seu problema? É pastor? Que problema? Não, porque ele é pastor negão, a gente não quer ouvir. Queremos julgar o profeta e não a profecia. Se vier um pastor de fora, a gente vai dar glória a Deus aqui. Aleluia. Mas é a mesma Bíblia, querido. Que burrice é essa? Porque um pastor diferente pregando a mesma coisa, ou algo sobrenatural, Deus fez, falou hoje. Qual é o nosso problema? Como está nosso coração? Toda renúncia custa muito caro. Vamos colocar em pé. Fique em pé, por favor.
Não quero conversar com ninguém. Por causa da minha soberba, me sinto superior de todo mundo. Eu não vou com a cara de ninguém. E é assim que você quer se manter? O orgulho não deixa você se aproximar com pessoas mais simples. E você disse que você é cristão, você é crente. Não quer perdoar os errados, pessoas que estão com defeitos, pessoas que estão com problemas pessoais. Você não quer perdoar elas? Qual é o problema? Por quê? Você é perfeito ou perfeita? Por que não quer renunciar? Qual é o seu problema? Só irá ao céu aqueles que renunciaram à terra.